Olá, gente, graça e paz. Eu sou Aldo Oliveira. Um bom dia a todos. Vou continuar com o assunto que foi proposto, que é a ansiedade. E hoje eu vou falar sobre fobia, sobre medos. Que a pessoa que sofre de ansiedade, ela acaba desenvolvendo várias outras enfermidades no decorrer do tempo, como estresse, depressão e algumas fobias. Hoje eu quero falar sobre alguns medos que nos cercam, porque as pessoas, quando ela desenvolve esses medos, essas fobias, parece que tudo, a todo momento, está perseguindo, né, esse indivíduo. Quando a pessoa desenvolve um medo de alguma coisa, por exemplo, medo da violência. Então, quando a pessoa ela desenvolve essa fobia por violência, é o caso de uma cunhada que eu tenho, a todo lugar que ela anda, a todo momento, ela pensa que vai ser assaltada, porque ela já foi assaltada várias vezes e ela é uma pessoa que sofre de ansiedade e acabou que ela desenvolveu essa fobia. E a todo momento ela pensa que vai ser assaltada. Basta uma pessoa estranha chegar perto dela, ela já está segurando a bolsa. Faz certo, ela mora no Rio de Janeiro, então tá corretíssima. Mas, tratando desse assunto, eu separei aqui alguns itens que eu nomeei como algumas dificuldades da vida que a gente pode estar fazendo uma lista, né? Listando que passamos, esses medos que passamos no dia a dia. Eu listei justamente a violência, uma coisa que nos leva a ter medo. Doença, as doenças também nos levam a ter medo, tanto é que agora com essa quarentena, essa pandemia aí, o medo foi tanto que o Brasil parou, né? A economia tem se falado muito nos últimos dias, a fala do chefe de Estado é que a economia pode quebrar por conta desse confinamento, dessa quarentena que estamos passando. O desemprego, em contrapartida, se a economia quebrar, vai ser muita gente desempregada, então tem muita gente temendo isso aí. Então é algo que eu quero tratar no decorrer desse vídeo. Mudanças climáticas, né? Que sempre é um assunto que sempre está aí batendo na porta. Ó, tá descongelando lá a geleira, aí um iceberg caiu lá não sei aonde, um pedaço já. Então é um assunto que está sempre na mídia. Então nós sempre tememos as mudanças climáticas, nós tememos o desemprego, nós tememos a economia e as doenças e a violência. Mas em contrapartida disso aqui, no livro de Isaías eu lendo, eu achei também aqui no capítulo 43 o seguinte, uma lista, ou eu poderia dizer que os motivos que Deus nos dá para não temer essa lista que eu passei ainda há pouco. Porque assim, apesar de nós estarmos vivendo um momento difícil, um momento de extrema mesmo, complexidade com essa situação caótica, né? Já tem alguns lugares aí que realmente está muito difícil, a alimentação já está até meio precária em alguns lares, mas Deus nos dá uma lista para que a gente possa seguir. Eu gostaria de citar apenas 7. Só 7 motivos para não temer, ou 7 motivos que Deus nos dá para não temer. O primeiro motivo que Deus nos dá para não temer é simplesmente porque você pertence a Deus. No versículo 1 do capítulo 43, está escrito lá, o Isaías escreve o seguinte:
Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Remir significa comprar, resgatar. Nós fomos resgatados, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas foi pago um alto preço por ela. Você foi comprado a preço de sangue. Para hoje ter ela de graça, foi comprado a preço de sangue. Então não temas, porque você tem um Salvador. Jesus te comprou. Quando ele subiu naquela cruz do Calvário, ele te comprou. Por isso que nós não devemos ter medo. Outro motivo que Deus nos dá para não ter medo é porque você não está só. Nós não estamos só. Versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, o texto nos mostra que você não está só, meu querido. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, vai contar a história de 3 jovens, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses jovens, eles se negaram a dobrar seus joelhos diante de Nabucodonosor, diante do rei. O rei ficou sabendo que no momento em que as trombetas tocaram, eles não se dobraram, os chamaram e disse: ó, vou dar mais uma chance. As trombetas vão tocar novamente. E ao som dos instrumentos, vocês terão novas chances de se dobrar diante de mim. E aqueles jovens falaram para o rei: ó rei, tem uma coisa, pode tocar aí os instrumentos. Agora, a gente não dobra os joelhos sem ser para o nosso Deus, não. Aí o rei falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou te jogar vocês na fornalha de fogo, vamos ver se esse Deus de vocês vão salvar vocês. E aqueles jovens falaram: tem uma coisa também que eu quero dizer, se ele quiser salvar, ele salva. Mas se não salvar, tá tudo bem, o importante é que eu não estou só, eu sei para onde eu vou. E aqueles jovens foram jogados na fornalha de fogo. Tempos depois, o rei olhou para a fornalha e viu 4 homens passeando dentro da fornalha. A Bíblia diz que estava tão quente que ao jogar, as pessoas que foram jogar eles se queimaram, mas aqueles jovens junto com aquele 4 homem caminhavam. Aí o rei chega assim: peraí, mas tem uma coisa ali errada. Eu não joguei 3? Por que tem 4? E o quarto é semelhante ao filho do homem. Então, querido, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo ele está te guiando, tá? Então fica tranquilo, porque você não está só. Em terceiro lugar, Deus nos dá para não temer, motivos que Deus nos dá para não temer, é porque você tem um Deus que te salva. Versículo 3 de Isaías 43 vai dizer assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então nós temos um Deus que nos salva. Nós somos filhos de Deus. E por isso, fica tranquilo.
Quarto motivo que Deus nos dá para não temer é porque você é precioso para Deus. Enquanto foste precioso aos meus olhos, no versículo 4, viu? Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Nós somos preciosos para Deus. Tanto é que ele deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos comprou. Jesus pagou um alto preço por nós. E por isso nós somos feitos filhos de Deus. Quinto motivo que Deus nos dá para não temer é porque não há limites para Ele. Não há limites para Deus. No versículo 5, ele diz o seguinte: não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Porque não há limites para Deus. Ele vai até os confins da terra. Tinha um homem, do outro lado do mar da Galileia. Um homem escravizado pelo inimigo. Um homem que a situação dele já era tão precária que ele vivia acorrentado nos sepulcros, se alimentava de restos mortais. Mas Jesus olhou para aquele homem. A Bíblia vai dizer que Jesus atravessou o mar da Galileia até aquele local. E ao chegar naquele local, ele simplesmente expulsa a legião de demônios que estava naquele corpo, salva a vida daquele homem. Aquele homem pede para ir com Jesus e diz: olha assim, não, fica aí porque você vai ser testemunha para o teu povo, para a tua família. Então ele vai onde for preciso por você. Sexto motivo que Deus nos dá para não temer é porque você e eu somos filhos ou filha de Deus. 6. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Porque, como diz o próprio Isaías, pode até uma mãe se esquecer de um filho, mas eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. Então você é filho ou filha de Deus e Ele não esquece de ti. Sétimo motivo e último que Deus nos dá para não temer, o último que eu relatei, é porque existimos para a sua glória, ou existimos para a glória de Deus. Sim, existimos para a glória de Deus. Fomos manchados pelo pecado, mas existimos para a glória de Deus. Tanto é que no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 27, se não me salva, ou se não me falha a memória, né? Diz o seguinte, que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz o Senhor. Então, querido, fomos feitos para glorificar a Deus. Então não temas, porque só Deus resgata o seu povo. Ainda que as coisas aos nossos olhos pareçam difíceis, impossíveis, Deus tem solução para tudo. Nesse momento caótico que estamos vivendo, nesse momento de medo que estamos passando, essa ansiedade que nos cerca, só tem um remédio. E o nome desse remédio é Deus. Então, que
Deus nos abençoe e que nós possamos confiar e acreditar plenamente na sua salvação.